22 a 40. O capítulo 6, irmãos, é de uma riqueza tão impressionante que, por mais que eu exponha o capítulo, esse verso 22 a 40, eu vou ter que retornar a esse mesmo texto no próximo domingo para ainda tratar de outros aspectos tão importantes que são estabelecidos nesse texto. Então nós vamos ler o verso 22 a 40, que diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos. Tendo estes partido sós, entretanto os outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: dê-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra, pelo Evangelho, pela glória da tua obra, que é poderosa, Senhor. Mas as tuas obras, elas são verdadeiras, profundas e históricas, sim, inequivocamente. Mas o Senhor chamou homens pequenos, fracos, ó Deus, como nós, para pregarmos o teu Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação. E nós vamos pregar o teu Evangelho, a tua palavra. Senhor, que a sua voz se faça ouvir nessa noite. Que sejamos, ó Deus, confrontados por tua palavra. A começar no meu próprio coração. E que haja nessa noite salvação, restauração, consolo e ânimo para o teu povo, Senhor. Para que o Senhor seja exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Sem dúvida alguma, irmãos, nós vivemos como cidadãos desse mundo
E todos nós temos obrigações e afazeres nessa terra. Mas nós ouvimos isso e de não poucas pessoas a seguinte declaração, como fruto dos seus afazeres. Eles dizem assim: eu trabalho para botar comida na mesa das crianças. Outro diz: eu me dedico para dar sustento para os meus filhos. E esse discurso e essa expressão, ela tem na sua natureza algo verdadeiro, não é? Porque é por meio do trabalho que nós vamos trazer o sustento para a nossa casa. É por meio do trabalho que nós vamos trazer o alimento para os nossos filhos. Esse é o meio que Deus escolheu. É por isso que roubar é pecado. Porque é ganhar sem trabalhar. É ganhar sem labutar. Esse não é o meio que Deus escolheu. E o próprio Deus nos ensina que Ele, o Pai e Cristo trabalham até hoje, diz o texto sagrado. Perceba, o trabalho é da natureza do homem e o trabalho é obra de Deus. O próprio Deus nos ensina a trabalhar. O problema não é esse, entende? O problema não é trabalhar para colocar comida à mesa. É quando o nosso último objetivo no trabalho é apenas alimentar os nossos filhos. É apenas dar a eles condições de melhoria nessa vida. Quando o nosso último objetivo é esse. Quando o nosso foco é esse. Nós não temos nada além disso. Daí justifica-se, por exemplo, você passar o dia inteiro fora de casa, dias, e os seus filhos, porque você está dizendo: eu estou preocupado em ganhar muito dinheiro, para trazer muito dinheiro para casa. Justifica o abandono dos filhos, porque o que importa é trazer alimento para a minha família. E eu entrego então a educação dos meus filhos nas mãos da escola, eu entrego a educação dos meus filhos nas mãos de secretárias, de domésticas, eu entrego a educação dos meus filhos na mão de uma creche, porque eu vou fazer aquilo. E o meu objetivo é esse. Você percebe que quando nós não temos um objetivo superior, tudo se justifica. Abandonar a casa para poder trazer comida para dentro de casa. O texto que nós estamos lendo, irmãos, que nós acabamos de ler, ele é uma obra de arte da manifestação daquilo que está dentro do nosso coração, o Deus que conhece o nosso coração. As nossas perguntas, elas podem ser perguntas sinceras até, mas às vezes usamos as palavras para esconder o que está no nosso coração. Veja, esses homens estão buscando ao Senhor. E isso é intrigante no texto. Eles estão de lugar em lugar atrás de Cristo. Então eles estão buscando quem é Cristo. Que maravilha! Eles vão de canto a canto, mar a mar, monte a monte, lugar a lugar. Eles estão indo atrás de Cristo. E Cristo vai caminhando e eles vão atrás de Cristo. Perceba o texto, volte comigo para o verso 22. No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades. Então, o narrador aqui descreve algo interessante. Perceba que eles encontraram ali, não é? Que notaram no mar, notou que ali havia senão um pequeno barco. Então, o outro barco foi. Cristo não foi com eles.
Se esse barco não foi, então é mais uma prova de que ele foi andando sobre as águas. Isto é, ele chegou lá como está registrado num texto anterior. Ele foi pelas águas, ele não foi de barco. Aí o texto continua, né? E tendo estes partido sós, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graça. Perceba que aqui ele vai trazendo as histórias para dentro de um único contexto. Tudo que aconteceu atrás, ele vem trazendo para um único contexto. Eles estavam num lugar onde Cristo deu graças pelo pão. E ali, é interessante que ele não diz quando ele multiplicou os pães, não. Porque ele deu graça pelo pão. Como é interessante a descrição, como é que o olhar do evangelista é diferente do povo. O povo está olhando pela quantidade de pão que sobrou. O evangelista está dizendo o lugar onde ele deu graça pelo pão. Graças te dou pelo pão que o Senhor nos deu. Porque esse é o pão que vai matar a nossa fome. Esse é o pão que mata a nossa fome. É o contentamento com o que temos. Graças te dou pelo pão que está sobre a mesa. Porque é um contraste com a murmuração. Porque esses estão murmurando pela quantidade de comida. Eles estavam reclamando e havia murmuração entre eles. Perceba, no verso 41, você vai entender. Murmuravam, pois, dele os judeus. Veja, a narrativa vai entrar numa história de murmuração, assim como nós estamos trabalhando pela manhã em Números, capítulo 11, 12, 13 e 14. E veja que o maná está intimamente ligado com essa narrativa, a mesma história. Por isso os pontos vão se interrelacionando, tanto pela manhã como à noite, porque os eventos estão sendo interpretados aqui por João. Eles murmuram, Cristo dá graças. E o que é que marca a história de alguém? É a murmuração ou a gratidão? O que é que caracteriza um cristão? É a murmuração ou a gratidão? A marca de um cristão é ser grato a Deus por tudo o que ele tem. A murmuração é a característica da iniquidade, da incredulidade, do pecado. A insatisfação. Ah, Senhor, que vida é essa que eu levo? Ah, Senhor, fulano trabalha, tem tanto dinheiro, e eu trabalho, mas não tem tanto dinheiro como ele. Ah, Senhor, fulano tem um pai tão bom, meu pai não é tão bom assim. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Perceba que quando o evangelho penetra a alma do homem, a linguagem dele vai ser: obrigado, Senhor, pelo pai que tu me deste. Obrigado, Senhor, pela família que tu me deste. Obrigado, Senhor, pelo filho que tu me deste. Ele me dá dor de cabeça. Mas obrigado, Senhor, pelo filho que tu me deste. Obrigado pelo trabalho, Senhor. Obrigado pelo alimento, Senhor. Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, Senhor. Obrigado por todo o bem que o Senhor tem feito a mim no meio das minhas muitas dores. Obrigado, Senhor. Grato eu sou. E o evangelista, então, ele não diz: chegaram num lugar, num monte, onde ele transformou alguns pães e alguns peixinhos em milhares de peixes. Ele diz: chegaram no lugar onde Cristo deu graças a Deus pelo alimento que ele tinha. É isso que multiplica o pouco. É isso que satisfaz o homem. Não é a quantidade, é o contentamento. Não é o muito, é o contentamento. Porque, Senhor, eu tenho todas as coisas em Ti.
É por isso, irmãos, que nós descambamos para muitas práticas pecaminosas, porque achamos que precisamos de muitas coisas. A narrativa continua, por favor. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. E veja o texto, à sua procura. Eles estão procurando o Senhor. Ainda, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Que coisa interessante, irmãos. E aí, quando o olhar do homem natural, ele contempla o favor divino numa outra perspectiva. João disse, obrigado. João narra o lugar onde Cristo deu graças pelo alimento. Aqueles homens estavam atrás de Cristo pela quantidade de alimento que eles tinham recebido. E sobrou tanto. A gratidão satisfaz a alma. A murmuração nos faz viver com fome constantemente. E aqui está o nosso Senhor, que conhece o nosso coração. Preste atenção, irmãos, jovens, crianças, preste atenção nisso. O Senhor Jesus aqui diz exatamente isso. Quando a preocupação, como o Senhor chegou aqui, que milagre foi isso que o Senhor fez para chegar aqui? Como foi que que maravilha foi essa que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus vai e olha para eles e diz: vocês me buscam pelo pão que perece. Você percebe quantas vezes, não é, nós fazemos perguntas, mas a intenção do nosso coração é outra. Lembrem-se disso, quando nós mentimos a Deus, crianças, preste atenção, quando vocês tentam enganar os seus pais não falando a verdade, preste atenção nisso. O Senhor discerne os nossos pensamentos, Ele sabe o que nós pensamos, Ele conhece as intenções do nosso coração. E você também, adulto, quando se expressa, preste atenção nisso, por mais que você tente esconder a verdade, o Deus conhece o teu pensamento. Ele sabe qual é a tua intenção. E o Senhor então olha para eles e pergunta, perceba, verso 26, respondeu-lhe em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Vós me procurais. Essa é a motivação do seu coração. Vocês me seguem pelo pão que perece. Exatamente o que ele vai dizer no verso 27. Trabalhai não pela comida que perece. Entende? Você percebe o ponto? Nós sim temos, e é digno e honrado trabalhar pelo pão de cada dia. É o princípio bíblico. Mas não é esse o fim último. Não trabalhe pelo pão que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Não
trabalhe pelo pão que perece. Qual o ponto, irmãos, aqui levantado pelo Senhor Jesus mais uma vez? Ora, a palavra perecer aqui, ela está ligada exatamente a um conceito bíblico muito claro em toda a revelação. Por exemplo, quando o crente, o temente a Deus, lá no Salmo, quis perguntar, angustiado, por que prosperam os ímpios? Senhor, de que adianta temer ao Senhor se os ímpios estão florescendo? Aí ele diz, então eu entrei no santuário, eu entrei na casa do Senhor e me deparei com o fim dos seus dias. Eles são como a erva que nasce, que cresce, floresce, murcha e morre. Elas vão perecer, o que eles fazem vão ficar aqui. Não tem nenhum valor para a eternidade. Qual é? O que Jesus está ensinando é, se o teu foco e a tua vida é vivida para as coisas que vão ser destruídas, você não conhece ao Senhor. E aí nós vamos entender, em última instância, um princípio tão claro, que até o pão e a água, veja como é interessante, irmãos, a imagem não é o requinte da linguagem do Egito, peixes, alhos, pepinos, né? Não é essa a imagem, desde a antiga aliança é água, pão, porque é o comum, é o que todo mundo tem acesso, é dado a todos os homens, o pobre, o rico, todos têm pão, têm água, é o princípio básico para todos podem adquirir, e ele diz assim, ora, exatamente, não trabalhe pelo pão que perece, porque isso vai ficar aqui, mas pelas coisas que são eternas. E qual a diferença disso? A diferença é nós trabalhamos e o que temos à mesa é fruto do trabalho. E nós somos gratos a Deus pelo que temos. Nós não temos o que é fruto de roubo, porque é pecado ter por roubo, mas o que temos como fruto do trabalho deve ser motivo de gratidão a Deus. Obrigado pelo pão sobre a mesa. Esse é o espírito daquele que não trabalha por aquilo que perece. E aí o Senhor Jesus usa a imagem da própria obra dele. Veja no verso 27, ele diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem é que vai dar esse alimento? Veja, quem vai dar o alimento que vai te alimentar para a vida eterna? É o Filho do Homem, é Jesus Cristo. Aí ele diz, por quê? Ele diz, porque o próprio Deus, o próprio Pai o selou para esse trabalho, isto é, ele foi escolhido, ele foi separado para esse trabalho. Nenhum outro vai fazer, nem Moisés pôde fazer. Moisés era um tipo de Cristo, mas não era ele o selado por Deus para fazer. Ele foi aquele marcado por Deus para fazer. Esse é o Filho de Deus. É ele que alimenta a alma. Logo, todo aquele que recebe alimento de outra fonte vai ter necessidades eternas. Aquele que se alimenta de Cristo não terá necessidades eternas, porque será satisfeito por ele. Você percebe que nós podemos buscar o Senhor, mas por motivação errada. Aí eu pergunto a você, o que te faz vir a Cristo? O que você está buscando no Senhor? Quer resolver os seus problemas financeiros?
Matthew Henry, comentando esse texto, vai dizer: a saúde perece, a riqueza perece, o poder nessa vida perece, e vocês trabalham pelo que perece. O que buscam de Deus? Talvez você diga: eu gostaria de encontrar no Senhor restauração para o meu casamento. Outro diz: eu gostaria de encontrar no Senhor restauração para os meus conflitos de alma. Eu queria encontrar no Senhor um trabalho, porque Ele pode me dar um trabalho. Tudo isso é possível e Deus pode nos conceder. Isso é fato inequívoco. Mas se é essa a última instância de você buscar o Senhor, você está buscando dele apenas se alimentar daquilo que perece. E quando eu sei que isso chegou? Quando nós aprendemos com o próprio Cristo. Quando nós somos satisfeitos com aquilo que nós temos. Porque a minha satisfação está no Senhor. Não em ter muito ou pouco. Não em resolver o meu problema em casa ou não resolver meu problema em casa. A minha satisfação está no Senhor. Eu tenho um coração agradecido. Obrigado pelo pão que está sobre a minha mesa. As pessoas olham para Cristo, veem o bem que Ele faz e não entendem que esse bem aponta para um bem muito superior. Você imagina, irmãos, o que seria da religião se ela se ocupasse apenas em matar a fome das pessoas, em matar a sede das pessoas? O que seria da religião se nós apenas dessemos ajuda aos pobres? O que seria da religião se fosse esse o último fim dela? Nós não temos uma água que mata a sede eterna. Nós não temos um pão que mata a fome eterna. Nós não temos a promessa de uma casa onde eles morarão eternamente com o Senhor. O que nós temos é apenas soluções temporais para as coisas temporais. A igreja do Senhor não se define dessa maneira. É verdade, é inequívoco que próprio Tiago diz que não adianta você abençoar alguém e deixá-lo passando fome. Sim, se nós temos o pão da vida, nós temos de dar o menor. Se nós temos o maior, nós temos também de dar o menor. Se nós temos o pão que alimenta a alma, nós vamos socorrer os que não têm comida na sua casa, principalmente os da fé. O princípio é outro. O princípio é outro. E por outro lado também, mostrar que por meio do pão que eles estão vendo, eles desejam pão que eles não podem ver. Porque qualquer religião pode dar cesta básica para as pessoas. Mas nenhuma religião tem a palavra de vida eterna, senão a que sai da boca do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma religião. Eles buscam ao Senhor pelo pão que perece e são repreendidos por Ele. Aí vem a pergunta, a segunda pergunta. O texto é cheio de perguntas, e aí vem a segunda pergunta. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando.
que faremos para realizar as obras de Deus? Veja, as perguntas vão complicando, não é? O que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Interessante pensarmos nisso, né? Porque esse é um conceito claro na Escritura Sagrada, que essa obra de Deus, como é que nós vamos fazer a obra de Deus? O que faremos para realizar a obra de Deus? Eles estão pensando, o que é que nós vamos poder para realizar, o que nós temos para realizar? Ele disse, essa é a obra de Deus, que vocês creiam no nome do seu Filho. Vocês querem fazer o quê? Vocês querem ajudar pessoas? Vocês querem socorrer o necessitado? O que é que vocês querem? Eu tenho uma obra para vocês, essa é a primeira. Creiam no nome do Filho de Deus. Comecem por essa obra. Creiam no nome do Filho de Deus. Essa é a obra que vocês vão fazer. Essa obra é impossível. Nós vamos ver na sequência. Se o Pai não trouxer, se o Pai não entregar o Filho, ninguém vem. Mas ele vai dizer, essa é a primeira obra. Aí vem a segunda. Acompanhe o texto comigo. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E aqui interessante, irmãos. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer pão do céu. Ora, lembre-se o que esse povo que está aqui era o povo que acabara de tentar fazer de Cristo o rei desse mundo. Lembre-se disso, não é? Então eles disseram, vejo que tu és profeta. Então Moisés falou que viria um profeta, então ele era um profeta. Então esse aí deve ser igual a Moisés. Deixa ele fazer uma pergunta então. Faz um sinal aí para saber que você vem de Deus, porque Moisés, quando estava no nosso meio, Deus mandou pão do céu. Faz um sinal para a gente, para nós sabermos se você vem de Deus. Que sinal você vai fazer para nós? É incrível a pergunta, porque eles acabaram de ver tantos milagres. Eles acabaram de ver tantas obras. E entenda, irmãos, não há limite para a nossa percepção das coisas. Não é pelo que nós estamos vendo que nós vamos crer. Preste bem atenção nisso, porque essa é a tese de João. Eles veem, mas não creem. Ora, lembre-se, volte comigo, por favor, não custa nada lembrar, capítulo 2 de João. Por favor. Verso 23, do capítulo 2, 24 e 25. Veja o texto comigo. João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja, por causa dos sinais eles creram, mas veja o que Cristo vai dizer. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu não confio neles. Eles creram porque eles viram. Aí logo na sequência vem o capítulo 3 de Nicodemos. Nicodemos, que era um homem conhecedor da lei, então intérprete correto da lei, chega para Cristo na calada da noite e diz, Senhor, ninguém faz essas coisas que tu fazes, se não for enviado por Deus. Eu vejo que você certamente é um profeta. E ele interpretou bem. Essas coisas são, a interpretação disso você vem de Deus.
E por isso eles estão dizendo, faze uma coisa para saber se você vem de Deus. Jesus disse, e Deus me selou para alimentá-los com alimento que mata a fome e a sede. Mas mostra para a gente um sinal de que o Senhor é esse mesmo. Eles viram tantos sinais. Quando Nicodemos faz essa pergunta, Jesus, não se conhecendo a natureza humana, não ficou tranquilo. Disse assim, bem, que pergunta maravilhosa. Você é um homem que está convertido, não é? Jesus disse, Nicodemos, importa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino do céu. Você entende? A tua percepção das coisas, a maneira como você vê as coisas, não te conduz à salvação. Se eu não abrir o teu entendimento, se eu não te fizer novo, se você não nascer de novo, você não compreende as minhas coisas. E aí vem a enxurrada de textos. Lá o templo vai ser destruído, ao terceiro dia vai ser reerguido. Como pode isso? Durou tanto tempo para poder reconstruir o templo. Ele estava falando do corpo dele, ele ia ressuscitar. Eles não conseguem compreender. Chega o capítulo 4, a mulher samaritana, Senhor, Jesus pede água a ela. Jesus diz, ora, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água, e você nunca mais teria sede. Ela disse, Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar aqui, é cansativo demais, buscar água todo dia. Ela não compreendeu. Eles pedem um sinal. Mostra mais um sinal, para que a gente creia no teu nome, para que possamos crer no teu nome. Eu me lembro muito bem da narrativa de Êxodo, a narrativa imediatamente antes a primeira praga do Egito, no capítulo 7. Quando Deus diz as seguintes palavras a Arão e Moisés, vocês vão a Faraó, e lá quando eles te pedirem um sinal para que eles possam crer. Que coisa interessante, Deus diz assim, eles vão te pedir um sinal para que eles possam crer. Vocês vão pegar e vão fazer isso. O bordão em serpente. E acontece exatamente isso, eles pedem um sinal. Arão então joga o seu bordão e se transforma em serpente. E ele chama os magos e fazem a mesma coisa. E duas serpentes contra uma. A serpente de Arão engole as serpentes de Faraó. E ali o coração dele se endurece. Ele viu, mas não creu. Essa é a tese de João. Tomé, lá no fim da narrativa de João, vai dizer, se eu não tocar, eu não creio. Ele toca, e ele se prostra diante de Cristo, diz, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse, creste porque viste, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Que sinal vocês querem? Vocês não creem nas minhas palavras. Ele multiplica os pães e vocês querem segui-lo para ter muita comida. Ele cura a tua saúde, vocês querem fazer do pastor que orou um curandeiro. Ele orou e você foi, o pastor orou ao Senhor Jesus Cristo junto com você e Deus deu emprego. O pastor é um curandeiro, porque agora dá emprego para todo mundo. Vocês não percebem, a percepção das pessoas é embotada, eles não veem, eles apenas contemplam as coisas que estão nos seus olhos. Eles não vão além daquilo que está diante dos seus olhos. Mostra-nos um sinal.
para que creiamos. Acompanhe o texto comigo ainda, por favor. Eles vão dizer: os nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Verso 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. E aí vem: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E você imagina então, eles estão ali no deserto, mortos de fome, e vem o maná do céu que os alimenta. E ele está dizendo então: o Senhor dá o pão que vem dos céus, e esse pão que vem dos céus sou eu. Lá na frente do Evangelho ele vai dizer: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. Ele é o pão. Que imagem tremenda da ceia do Senhor, quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, porque nós cremos, não porque nós vimos, porque nós cremos que o pão que veio do céu é Jesus Cristo, e Ele alimenta a minha alma e me deu vida, porque eu estava morto. Ora, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E veja a linguagem de João, ela é intrigante, porque essa palavra mundo, ela não está aqui perdida, não é? Veja: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende? Agora ele não está falando apenas da Palestina, ele está falando da salvação do mundo, dos eleitos de Deus em todo o canto da terra. Ora, se aquele maná alimentou um povo no deserto, o pão que vem do céu alimenta o mundo. E não mata a fome de um dia, mata a fome da eternidade, por toda a eternidade. Esse é o pão que vem do céu. Ele continua: então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Que coisa impressionante. Eles não querem ter fome mais. Assim como a mulher samaritana, nós queremos desse pão, porque não queremos mais ter fome. Nós queremos essa água, porque não queremos mais vir buscar todo dia aqui. Veja, irmãos, por mais que os milagres se multipliquem, vejam, porque as pessoas que buscam milagres, elas vêm a Cristo por quê? Atrás de milagres. Pelo pão que perece, pela cura, pela saúde. É por isso que elas buscam ao Senhor. E se resume a isso. Dá-nos desse pão sempre. Declarou-lhes, pois, Jesus, verso 35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. O que crê, o que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Vocês me viram e não creram. O que vocês sabem apenas é que eu posso transformar poucos pães em muitos peixes. O que vocês sabem apenas é que eu posso transformar água em vinho. O que vocês sabem apenas é que eu posso curar o enfermo. Não me busquem por aquilo que perece.
Não me busquem por aquilo que perece. Porque o que eu tenho para vocês não é saúde simplesmente, é vida eterna. O que eu tenho para vocês não é minha casa, minha vida. Eu tenho para vocês um lar onde vocês viverão comigo por toda a eternidade. E lá há um rio, uma fonte inesgotável de vida e riqueza. É por isso que muitos deixam o Senhor por causa do pão que perece. Quando Ele não dá o que eles querem, eles saem. Por exemplo, nós sabemos biblicamente que qualquer indivíduo, jovem, moça, rapaz, crente que se relaciona ou casa com um ímpio, ele está cometendo pecado. A pessoa diz assim: Deus não me deu uma esposa, então eu vou buscar uma esposa fora. A razão é simples. Ele não me deu o que eu pedia. Eu vou atrás de me alimentar com algo fora. Eu vou satisfazer a minha alma com essas coisas. Sabe por que isso? Porque não há satisfação em Deus. Eu não sou grato por aquilo que eu tenho. Satanás usa essas regras para falar com o jovem, conosco. Ele põe no coração do jovem: você já sofreu tanto, você precisa satisfazer seu coração. Pornografia, moralidades, você precisa, olha, você é tão sofrido, essas coisas vão aliviar você. Aí você escuta o canto da sereia. E você descobre que aquilo não pode satisfazer tua alma, porque você vai se afundando em culpa e em pecado. Porque aquilo que perece não satisfaz a alma do homem, nem o que é legítimo, nem o que é ilegítimo. Nada pode satisfazer a alma do homem, senão o pão que vem dos céus. O texto continua, por fim, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Sabe quem é aquele que vai ser meu? É aquele que o Pai me entrega, aquele que o Pai me dá. Os eleitos de Deus antes da fundação do mundo foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Que pacto extraordinário, que relação extraordinária na eternidade, que se revela diante dos nossos olhos. O Pai tem um povo para si, e o Filho veio resgatar esse povo que o Pai ama. Esses são meus, e aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e aquele que vier a mim, eu nunca vou perdê-lo, ele nunca vai se apartar de mim, diz o texto, eu de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, verso 34, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora vem a obra perfeita. Que obra você faz? Que obra eu devo fazer, Senhor? Jesus Cristo, a obra é essa: creia no nome do Filho de Deus.
Aí ele diz: porque eu vim do céu para fazer a vontade do meu Pai. Essa é a obra. Ninguém fez a obra de Deus senão Jesus Cristo. Perceba, essa é a linguagem. No Evangelho de João, no capítulo 17, por favor, na oração de Jesus Cristo, ele vai dizer as seguintes palavras no verso 3 especificamente. Vamos ler do verso 1 até o verso 4, para fazer mais sentido. 17, 1 a 4. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja, ele está dizendo: eu vou dar a vida eterna a todos que o Senhor concedeu, me deu. Aí vem a sequência. E a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer. Eu fiz aquilo que o Senhor me deu para fazer. Essa é a palavra de Jesus Cristo no texto. Ele vai dizer: porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele diz: eu fiz a vontade do meu Pai. Tudo o que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. É por isso que a salvação é pela obra de Cristo, não por nossa obra. E o que é exigido de nós? Crer no seu nome, crer na sua palavra, crer na promessa, crer nas suas realizações reveladas nas Sagradas Escrituras. Essa é a nossa obra. Só tem um problema: nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. É isso que é exigido de você, mas você não pode fazer, porque você está morto nos seus delitos e pecados. Como o Senhor sabe disso? Eles viram alguns peixes e alguns pães serem transformados em milhares. Eles viram a água ser transformada em vinho. Eles viram um homem aleijado andar. Eles viram coisas extraordinárias. Eles viram tudo e não creram. Por que não creram? Porque os seus olhos estão vedados, eles estão cegos, eles estão mortos, eles não conseguem entender se o Espírito de Deus não abriu o entendimento deles. Ora, que isso vai ser tão claro. Capítulo 16 do Evangelho de João, por favor, escute as palavras do Senhor. João 16, ele diz assim, verso 1 em diante: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Você percebe? Eles acham que estão fazendo o que agrada a Deus, mas não me conhecem, nem conhecem ao Pai. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos lá disse. Não vos lá disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, porque não creem no meu nome. O Espírito operará a salvação. Ele abrirá os olhos, ele iluminará a mente dos homens, para que eles vejam não o pão que está sobre a mesa, mas o que veio do céu. Não a água que sai de um poço, mas a água que mata a sede eterna. O Espírito nos fará ver além da nossa própria capacidade natural de enxergar. Porque o homem não vê.
E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E tem uma coisa que eu vou fazer, e é claro, porque eu não vou apenas matar sua fome eterna e sua sede quando você morrer, porque Ele morreu e ressuscitou, Ele nos ressuscitará no último dia. Quem viu isso? Alguns viram Cristo ressurreto, nós nunca vimos. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nenhum alimento, nenhuma roupa, nenhuma riqueza, nenhuma glória dessa terra poderá te dar vida depois de você morrer. O pão que veio do céu é o que dá vida, e o pão que veio do céu é que te traz a vida de volta. O pão que veio do céu é que salva a tua alma da morte, e o pão que veio do céu é aquele que vai te ressuscitar no último dia. Toda a tua necessidade é satisfeita nele. Trabalhe pelo pão. Trabalhe para ter alimento. Mas não trabalhe apenas com o objetivo de trazer alimento para sua casa. Trabalhe pelo pão que não perece. Lute por aquilo que é eterno. E dignamente lute pelas coisas que são desse mundo, e são lícitas e justas, mas não seja esse o foco do seu coração. Porque se assim procedermos, nós faremos como Cristo. Graças te dou, Senhor, pelos poucos pães e pelos poucos peixes que nós temos. Graças te dou. E isso satisfaz a nossa alma. Talvez você nessa noite esteja ansioso por tantas coisas. Tantas coisas. Lá na frente o Senhor Jesus, no mesmo tema, vai falar com duas irmãs que estão preocupadas e depois da morte do seu irmão querido Lázaro, recebem Cristo na sua casa. E uma delas, Marta, vai cuidar dos alimentos. E a outra se assenta aos pés de Cristo para ouvir a palavra de vida eterna. A que estava na cozinha diz assim: ah, Senhor, diz para ela, vem me ajudar, porque não é só assim também. Jesus diz: Marta, Marta, estás preocupada com tantas coisas. A tua irmã escolheu a melhor parte. Estás preocupadas com tantas coisas. O que te falta? O Senhor é tudo para nós. Ele preenche todas as nossas ansiedades.
e acalma o nosso coração. E nós vamos chegar diante do Senhor, dizer: Senhor, obrigado pelo alimento que eu tenho à mesa. E o pouco que eu tenho, fruto de um trabalho digno, satisfaz a minha alma. Porque Cristo é o pão que eu comi e alimentou minha alma para sempre. Vamos à presença dele em oração mais uma vez, irmãos. Ó Deus, quantas coisas nos preocupam nessa terra, mas nenhuma delas, Senhor Deus, é mais importante do que a nossa alma, do que o teu reino, do que o teu povo, a tua igreja, a tua glória. Ó Deus, tem piedade de nós, Senhor Deus. Como diz o salmista, nós somos tão arrogantes, Senhor, que chegamos a comprar um terreno e colocar no nosso nome. Ensina-nos, ó Deus, a ter o cuidado com as coisas dessa terra dentro do limite que o Senhor nos propôs, a fim de olharmos através dela para a glória do Senhor e para a eternidade, não para que essas coisas nos detenham nesse mundo, nem o nosso coração esteja nelas, mas estejam em Ti tão somente, Senhor. Abençoa a Tua igreja, os jovens dessa igreja, os moços, ó Deus, as famílias. Dá-nos um coração agradecido ao Senhor por tudo que temos. E enche-nos do Teu Espírito. E salva aqueles que não Te conhecem. Ó Espírito de Deus, desvenda os seus olhos, para que eles vejam hoje a glória do Evangelho de Cristo. E comam e bebam e sejam fartos hoje pelo Evangelho do nosso bendito e maravilhoso Senhor Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.